Leitura da Bíblia em um ano. Maravilha! Hoje já vamos pro Números 31 ao 33, 45º dia. 31 ao 33. Vingança contra os medianitas. A vitória sobre os medianitas. A vitória sobre os medianitas. Números 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos medianitas. Depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os medianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos medianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra, com os utensílios santos e com as trombetas dos alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requém, e a Zur e a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. A purificação dos soldados. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e aos vossos cativos. Também purificareis toda a veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote dos homens de guerra, que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa
que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, e de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, de Moisés, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado do guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés os capitães, que estavam sobre as milhares do exército, os tributos e os centuriões. E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos tributos dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tributos e dos centuriões, e o trouxeram
a tenda da congregação, por lembrança dos filhos de Israel, perante o Senhor, as tribos além do Jordão. As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. Números 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibon e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eliebe, e Seba, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dá-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos façais passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra do Senhor, que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Portanto, não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jofané, e o Quenezeu, e Josué, filho de Num. Portanto, perseveraram em seguir ao Senhor. Assim, se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele o deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles também da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordenara meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado
para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e os cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: Moisés, se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gad e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben, e à meio tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Basã, e a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os seus filhos de Gad edificaram a Dibon e Atarote e Aroer, e Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Nimra, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os seus filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eleale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram-lhe para Gileade, e o tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquim, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. E foi-se Noba, e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Acampados nas planícies de Moabe, as jornadas desde o Egito até Moabe. 33. Essas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pelas mãos de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia de Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, e todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está de fronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica, e partiram de Dófica
e acamparam-se em Alus, e partiram de Alus, e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai, e acamparam-se em Quibrote Ataavá. E partiram de Quibrote Ataavá, e acamparam-se em Hazerote, e partiram de Hazerote, e acamparam-se em Ritma, e partiram de Ritma, e acamparam-se em Ritmon-Peres, e partiram de Ritmon-Peres, e acamparam-se em Libna, e partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa, e partiram de Rissa, e acamparam-se em Queilata, e partiram de Queilata, e acamparam-se no Monte Sefer, e partiram do Monte Sefer, e acamparam-se em Arada, e partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote, e partiram de Maquelote, e acamparam-se em Tate, e partiram de Tate, e acamparam-se em Tera, e partiram de Tera, e acamparam-se em Mitka, e partiram de Mitka, e acamparam-se em Rasmona, e partiram de Rasmona, e acamparam-se em Moserote, e partiram de Moserote, e acamparam-se em Bene-Jaacã, e partiram de Bene-Jaacã, e acamparam-se em Or-Hagidgad, e partiram de Or-Hagidgad, e acamparam-se em Jotibatá, e partiram de Jotibatá, e acamparam-se em Abrona, e partiram de Abrona, e acamparam-se em Esmon-Geber, e partiram de Esmon-Geber, e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz, e partiram de Cádiz, e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram de Or, e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom, e partiram de Punom, e acamparam-se em Obote, e partiram de Obote, e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe, e partiram de outeirinhos de Abarim, e acamparam-se em Dibongade, e partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon de Blataim, e partiram de Almon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto do Jordão de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Aboritas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. E os muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, a alguém ali a terá. Segundo as tribos dos vossos pais tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por agrilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles.